Continuando com os nossos exercícios, recordando eletrônica, nós temos aqui um exercício não tão complexo, mas relativamente simples. Calcule a resistência equivalente e a corrente elétrica no circuito. Então, nós temos duas coisas a serem calculadas: a resistência equivalente e a corrente elétrica. E esse daqui é o circuito. Nós temos resistores e aqui é a bateria. A bateria aqui, o pilha, é de 12 volts. E as resistências, 10 ohms. Aqui em paralelo, 20 ohms, R2, R3. R2, 20 ohms, R3, 20 ohms, em paralelo. Nós temos aqui em paralelo também R4, 30 ohms, R5, 30 ohms. E em série, nós temos R6, 5 ohms, R7, 25 ohms. Agora vamos para os cálculos. Só para relembrar, eu fiz um outro vídeo falando da lei de Ohms. Aqui representa a lei de Ohms. Nós temos aqui voltagem, resistência e corrente. Aqui é da lei de Ohms. Lei de Ohms. Então, como é que se calcula? Eu quero calcular a resistência equivalente. R é E dividido por I. E corrente é tensão dividido por resistência. Mas por enquanto eu ainda não tenho como fazer isso. Primeiro, eu preciso simplificar esse circuito calculando a resistência equivalente. Em primeiro momento, eu tenho que fazer esses dois circuitos em paralelo virarem apenas um resistor. Então, esse circuito, a princípio, ele vai ficar assim, ó. Ó, ele vai ficar assim. Dessas duas aqui, ó, vai virar uma. Esse aqui já é série. Esse aqui também. E essas duas aqui vai virar uma. E vai ficar assim, esse circuito. Na hora que calcular a equivalente. Vamos chamar aqui de resistência equivalente 1. Equivalente 1 é o resultado dessas duas. Como é que se calcula? Então, esse daqui eu tenho R2 e R3. Vai ficar R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Como é que fica isso? R2, 20. Vezes R3, que também é 20. Sobre 20 mais 20. R2, R3. E agora vamos calcular a resistência equivalente 1. Como é que fica? 20 vezes 20. Simples, né? Dá para fazer até de cabeça. Continha de padeiro. Então, 0, 0, 2 vezes 2, 4. 400. Dividido por 40. Qual a resistência equivalente aqui? Cortando 0, cortando 0. 40 dividido por 4 dá 10. Então, a primeira resistência equivalente dá 10 ohms. Se a gente colocar no circuitinho nosso ali que a gente colocou aqui, o R1 aqui é o 10 e o resistência equivalente também é 10. Ó, calculando aqui deu 10. Então esse equivalente 1 é 10 ohms também. Agora vamos calcular esse circuito equivalente R4 e R5. Deixa eu colocar aqui também para se facilitar. O R6 é 5 e o R7 é 25. Aí vai faltar o equivalente 2. Calculando agora a resistência equivalente 2, que é o que vai para cá. Vamos lá. Resistência equivalente 2 é igual R4 vezes R5 dividido por R4 mais R5. Isso daqui vai dar igual
Eu tenho que substituir agora os valores. 30 vezes 30 dividido por 30 mais 30. Resistência equivalente 2 é igual. 30 vezes 30, só dá para fazer direto, né? Só pegar 0 e o outro 0 e multiplicar o 3. Dá 900. 3 vezes 3, 9. Dividido por 30 mais 30, que dá 60. Então, a resistência equivalente é só dividir. Dá para cortar também 0? Dá. Então, cortando 0, fica 90 dividido por 6. Fazendo a continha aí, a resistência equivalente 2 vai dar 15 ohms. Calculamos também a resistência equivalente 2. 15. Tudo em ohms. O que está pedindo no circuito? Qual a resistência equivalente? Está pedindo a total. Então, qual que é a resistência equivalente total? Deixa eu apagar esses cálculos para colocar aqui a resistência equivalente total. Então, vamos lá. Resistência equivalente total. Eu tinha explicado que toda resistência em série se soma-se todas. Então, fica igual. 10 mais 15 mais 5 mais 25. Quanto é que dá o total? 10, 20, 35, com mais 5, 40, com mais 25, 65 ohms. Então, essa é equivalente, é a resistência total. Então, nós já temos a resistência equivalente total. Isso aqui é o que pediu, um dos itens do exercício. Então, deixa eu colocar resultado. Meu primeiro resultado. Vamos agora calcular a corrente elétrica que está pedindo no exercício. Aqui é o circuito equivalente, não é? Então, aqui é meus 12 volts, como está aqui, né? Aqui circula uma corrente elétrica. É essa aqui que nós queremos calcular. Como é que faremos? Corrente elétrica, o símbolo é I. Corrente elétrica, o símbolo é I. Na fórmula, o I é igual a E, que é a voltagem, dividido pelo R, que é a resistência. I é igual. Qual que é a voltagem? 12 volts. Então, 12 volts dividido pela resistência. Qual que é a resistência? Equivalente total. Qual o valor? 65 ohms. Agora vamos calcular a corrente. É só dividir 12 por 65. Calculando a corrente elétrica deu 0,18 amperes. Então, resultado, I é igual a 0,18 amperes. E está resolvido o exercício. Bem, pessoal, quando alguém pergunta por que nesse canal eu posto assuntos tão diversos, tão diferentes, e eu respondo, porque eu tenho formação bem diversificada, que vai desde humanas às exatas. E logo no meu comecinho de carreira, lá com meus 18 anos, eu já me formei no técnico de eletrônica. E depois eu estudei engenharia, depois eu me formei em administração de empresas, fiz pós-graduação na USP em administração industrial e qualidade, me especializei no modelo Toyota de produção. E assim eu fui construindo a minha carreira. Mas também eu tenho uma formação em artes plásticas. Isso mesmo. Como é que pode uma pessoa que é de exatas também ter humanas e ainda mais artes? Eu me formei pela Escola Pan-Americana de Artes. Eu gosto de desenhar, pintar, fazer retrato. Uso todas as técnicas. Mas para isso eu tenho um canal específico que eu falo de artes. É isso.
Então vejam os vídeos do canal, com certeza vai ter sempre algum assunto relativo ao que você necessita. Eu vou colocar tudo em playlist, separado por assuntos, para facilitar. Então, e é isso, pessoal. Muito obrigado aí por seguir o canal, que está crescendo.